Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar mais uma aula hoje, né? Mais uma lição de escola dominical. Que Deus possa estar te abençoando e usando esse momento para falar ao seu coração, tá bom? Oremos, Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por esta oportunidade. Mais uma vez, eu rogo a bênção do Senhor sobre a vida da tua igreja, sobre a vida dos teus filhos, ó Pai. Cada aluno, cada professor, ó Pai, cada classe, que o Senhor continue abençoando, trabalhando, operando e ministrando, ó Pai. Que mais uma vez o Senhor use este momento, esse espaço, para falar, ó Pai eterno, Senhor, a cada vida e em cada coração. Meu Deus, abençoe esta aula, ó Pai. Que o teu nome seja glorificado, exaltado acima de tudo e de todos. Meu Deus, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Te louvamos e te agradecemos. Amém. Vamos lá, amados. Hoje será a lição de número 7, tá? O título da nossa lição vai falar a respeito do povo de Deus deve se separar do mal, tá bom? Então, hoje nós vamos ver a respeito de santificação, né? E que o caminho de Deus anda na contramão do mundo e o caminho do mundo anda sempre na contramão do caminho de Deus, tá bom? Os pontos principais dessa lição: somente os judeus retornariam, né, a ajudar. Os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Deus exige santidade do seu povo e devemos manter sempre uma vida separada aí do mal, tá bom? Nosso textuário está lá em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 17. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Tá bom? Tem aqui o contexto desse versículo vai falar a respeito de santidade, né? E o nosso comentarista utiliza ele para textuário aí desta lição, tá bom? Na nossa verdade prática, o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade, tá? Então, hoje o propósito da lição é justamente mostrar isso, né? Que a igreja, ela anda numa mão e o mundo anda sempre na contramão do caminhar da igreja, tá bom? Então, por isso que nós, como cristãos, servos de Deus, portadores da palavra, conhecedores da verdade, nós devemos, né, tomar esse cuidado de conectar-se, né, com as coisas do mundo e trazer as coisas do mundo para dentro da igreja. Deus, ele continua sendo o mesmo, Deus, ele não mudou, Deus, ele é santo e ele exige ainda até hoje, sempre continuará exigindo do seu povo santidade, santificação, tá bom? Os nossos textos para a leitura de hoje está no livro de Esdras, capítulo 2, capítulo 4 e capítulo de número 6, tá bom? Então, no capítulo de número 2, versículo de número 59 a 62, está escrito o seguinte, ó: também estes subiram de Tel-Melá, Tel-Arsá, Querub e Adã-Imer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e a sua linhagem, se de Israel eram. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado do seu nome, estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. Agora, Esdras, capítulo de número 4, versículo de número 2 e 3. Chegaram-se a Zorobabel e ao chefe dos pais e disseram-lhes: deixa-nos santificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que vós e nós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. E Esdras, capítulo de número 6, né, do versículo de número 2 a 4, a leitura da lição, mas está acrescentando até o versículo de número 7, tá bom? E em Acmetá, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, esta casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e os seus fundamentos serão firmes, e a sua altura de 60 côvados, e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras, e a carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Demais disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém e levou para a Babilônia, se tornarão a dar para que vão ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e os levarão à casa de Deus. Agora, pois,
Tatenai, governador de além do rio, Setar-Bozenai, e os seus companheiros, os Afarzaquitas, que estais além do rio, apartai-vos dali. Deixa-os na obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Bom, aqui nós lemos aí 3 textos diferentes, né, em ambientes diferentes, em locais diferentes, mas esses três textos estão sendo utilizados pelo nosso comentarista da lição para falar a questão aí de santificação e também a questão do povo de Deus se apartar aí dos inimigos do povo de Deus. Nós lemos aqui no capítulo de número 4, né, aquele texto que nós mencionamos em algumas aulas anteriores, onde os samaritanos eles quiseram aí se juntar ao povo de Deus na reconstrução do templo, mas na verdade a intenção não era ajudar na reconstrução, muito pelo contrário, né? O Satanás estava por trás dessa suposta união justamente para usar os samaritanos para atrapalhar a obra do Senhor, tá bom? E baseado nesses textos, né, nesse último texto também, a palavra do Senhor nos mostra aqui no capítulo de número 6, né, que Dário ele foi lá nas crônicas e encontrou lá os escritos do rei Ciro e ele verificou que havia uma ordem de Ciro para a reconstrução, sim, do templo lá em Jerusalém. E baseado nesta ordem que foi encontrada, então Dário ele dá uma ordem para que aquela oposição que estava se levantando contra o povo de Israel, contra os judeus, né, lá em Jerusalém, ele se afastasse então e deixasse com que o povo então concluísse o templo. E foi dada uma ordem específica também, para que apenas os judeus construíssem o templo. Os demais, samaritanos, as pessoas que estavam lá ao se opondo, era para abandoná-los, deixá-los eles concluir a obra daquele templo. Bom, baseado nesses 3 textos, então, nós vamos falar hoje que é necessário compreender que o relacionamento harmonioso com Deus exige separação do pecado e do mundanismo. Nós vimos já nas lições anteriores aí, pessoas querendo se infiltrarem no meio do povo judeu, né, no meio do povo de Israel, que agora é apenas os judeus, né, que voltaram do cativeiro, para tentar ajudar, mas na verdade não era para ajuda. Nós sabemos que o inimigo estava por trás dessas pessoas e ele queria atrapalhar o povo de Deus na reconstrução aí do templo na época de Esdras e também de Neemias, tá bom? Na época de Neemias também, algumas pessoas queriam se infiltrar para ajudar na reconstrução dos muros, queriam atrapalhar Neemias. Nós começamos a ver alguns detalhes semana passada, vamos continuar aí nas lições posteriores. Mas, resumindo, irmãos, a aula de hoje ela tenta nos mostrar o seguinte, que a igreja não pode deixar com que pessoas que não sejam cristãs se infiltrem na igreja e a igreja adote elas como se elas fossem cristãs, tá bom? Por quê? Por trás dessas pessoas que muitas das vezes vêm, não quer Jesus, não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso com nada, muitas das vezes o diabo vai usar essas pessoas para até mesmo tirar eu e você da igreja, nos desviar, tirar o propósito de Deus dos nossos corações, né? Ou trazer o mundanismo para dentro da igreja, não? Né? Nós já discutimos muito isso em algumas aulas de escola bíblica dominical, que a igreja ela anda na contramão do mundo e o mundo anda na contramão da igreja. Se a igreja abre as portas para o mundo entrar, a igreja vai ficar uma igreja mundanizada. E uma igreja mundanizada, ela não será arrebatada. Tá bom? Se eu e você for um crente mundano, nós não seremos arrebatados, irmãos. Por quê? No céu só vai entrar os lavados remidos no sangue do Senhor Jesus, aqueles que nasceram de novo e aqueles que foram transformados. Por mais que eu e você esteja na igreja, mas vivemos uma vida desenquadrada da palavra de Deus, da vontade de Deus, por mais que a gente ache que acha que vai ser, acha que Deus não está vendo, acha que é isso mesmo, a gente pode achar o que a gente quiser achar, tá bom? Mas a palavra final, quem dá é Deus. E a palavra de Deus já está aqui nas nossas mãos, justamente para que a gente possa ter uma vida hoje de santificação, de santidade, dentro do querer da vontade do Senhor, para que ao soar da trombeta sejamos arrebatados, porque fomos transformados, fomos preparados, o Espírito Santo trabalhou nos nossos corações e assim agora nós estamos habilitados para encontrar o Senhor Jesus, tá bom? Então o desejo de Deus é que eu e você tenha uma vida separada assim do pecado, uma vida separada assim do mundo, uma vida assim separada da vontade do diabo. E para isso acontecer, nós precisamos ter uma vida de santificação, tá bom? O texto hoje nos mostra Israel na reconstrução do templo, na reconstrução dos muros, né, que é o contexto do nosso trimestre. Nós vemos pessoas se aproximando do povo de Deus e querendo ajudar o povo de Deus.
Né? E nós sabemos que por trás dessa ajuda, e na verdade no coração deles, eles não tinham veracidade, né, na intenção de ajudar. Eles não queriam realmente ajudar. Eles não queriam realmente ver o povo de Israel louvando, cultuando a Deus, sacrificando a Deus lá em Jerusalém, se alegrando. Não, eles tinham um outro propósito que eles não queriam manifestar, que era atrapalhar o povo de Deus, que era retardar a reconstrução. E nós sabemos que por trás de tudo isso, tratando do povo de Deus, essas pessoas elas estavam sendo, né, usadas por Satanás, para que o propósito de Deus não acontecesse na vida de Israel, para que Israel aí não adorasse mais a Deus, para que Israel aí se misturasse com os samaritanos, né, fosse corrompido e por fim a promessa de Deus que o Messias viria lá na frente não acontecesse, tá bom? Então o propósito macro dessa aproximação é essa. Quando o diabo coloca o mundanismo dentro da igreja, digamos assim, ou na vida de um cristão, ele tem um propósito, destruir a vontade de Deus, tá bom? Da mesma forma como Deus tinha um propósito na vida de Israel, que lá no futuro se resultaria na vinda do Messias, e o diabo tentava atrapalhar isso de todas as formas, tentando parar o templo, tentando deixar Israel destruída, tentando deixar Jerusalém acabada, tentando atrapalhar Neemias e muitas outras coisas. Hoje também, muitas das vezes, ele coloca pessoas para se aproximar de nós, para nos levar aí para o buraco, né? Nos tirar da vontade de Deus e nos arrastar aí para o fundo do poço, tá bom? Então eu e você nós devemos compreender, tá bom? Que o relacionamento com Deus, a vida cristã com Deus, a vida com Jesus, o andar com Jesus exige santificação. E santificação é a separação do pecado, como diz aí o slide, e do mundo. Não tem outro caminho, tá bom, irmãos? Que eu e você, então, aqui já está o resumo da aula, tá bom? Que eu e você, então, preze pela santificação, ante santificação, vive em santidade na presença do Senhor. Somos falhos, somos pecadores, pecamos sim, mas não é porque pecamos, não é porque pecamos é que nós devemos achar que nós não precisamos nos santificar. Muito pelo contrário, nós devemos nos santificar cada vez mais porque pecamos, tá bom? Então, que nós possamos nos arrepender, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, como diz a palavra do Senhor, e nos santificar, tá bom? Por quê? Como diz o Novo Testamento, né, lá em Hebreus, sem santificação ninguém verá o Senhor. Pode pessoas achar, pode pessoas viver, pode pessoas... fulano, problema delas, tá bom? Resumindo aqui, a Bíblia é muito bem clara, sem santificação ninguém verá o Senhor, tá bom? Então que isso fique no meu e no teu coração, tá bom? Bom, vamos lá agora, né, para nossa aula de hoje, então, né? Os judeus eles voltam aí para a sua pátria e agora eles vão começar a se estabelecer, tanto aí fisicamente, economicamente, a vida deles agora vão começar a ser estabelecida, mas também eles precisavam aí estabelecer então a vida espiritual, voltar aí então para o centro de sacrifícios ao Senhor, cultos ao Senhor, adoração ao Senhor, e para isso eles precisavam então restaurar o templo, tá bom? Então eles ficam focados agora na restauração do templo, justamente para que eles pudessem aí voltar a sua vida, a sua comunhão com Deus novamente, tá bom? O nosso comentarista coloca aqui no primeiro ponto que somente os judeus retornariam a Judá, tá? E esse retorno eles precisariam provar a sua linhagem, tá? Então, por isso que quando você lê Crônicas, né? Tem aquelas listas lá de nome. Por quê? Crônicas é provavelmente um livro, né? Escrito também por Esdras, tá? Não se sabe quem foi o autor, mas alguns teólogos, estudiosos da palavra de Deus apontam aí como Esdras. E ele fez questão aí de registrar as genealogias das pessoas que vieram pós-exílio, tá bom? Então, Crônicas aí os fatos e acontecimentos narrados com relação ao povo de Israel pós-exílio. O escritor aí, pós-exílio, ele escreve os registros dos israelitas e traz aí as linhagens justamente para que fossem provadas aí as pessoas que voltaram do exílio, se eram ou não realmente descendentes de Abraão, se faziam ou não... se eram ou não participantes aí do povo de Deus. Então, era-se necessário aí provar a sua linhagem, tá? E é interessante que alguns dos filhos de dos sacerdotes não conseguiram provar a sua descendência, e por isso eles foram considerados aí como imundos. Esdras 2, 59 até o 62, tá bom? Os judeus mestiços também, eles não foram considerados como povo de Deus. Eles passaram, os judeus mestiços aqui, né, como diz o slide, são os nascidos aí durante o cativeiro, que se misturaram com os
povos da Babilônia, outros povos que estavam na Babilônia também. Essas pessoas, elas foram excluídas também. Elas não foram consideradas aí aptas para retornar a Judá. O que é interessante, irmãos? Deus, ele não aceita a mistura do seu povo com o povo do mundo, tá bom? E como a Bíblia muito bem diz, não pode haver comunhão com as trevas. Então, o escritor de Crônicas, quando ele teve essa preocupação de colocar todos os nomes, por trás dessa preocupação, ele quis mostrar justamente isso, que não podia haver mistura no povo de Israel, tá bom? Se, por exemplo, as linhagens dos israelitas se misturassem, se perdessem, como que o Messias viria da descendência de Davi, tá bom? Então, a preocupação de Deus foi manter a linhagem de pé, tá bom? Foi manter a linhagem firme para que o Messias, Jesus, pudessem vir aí, conforme diz as profecias bíblicas, né, da descendência de Davi, de Abraão e tudo mais, tá bom? Mas, por trás disso, a palavra de Deus está nos mostrando que o povo de Deus não é para viver mistura, não deve haver mistura, tá bom? Quando o povo de Deus começa a se misturar, como Salomão se misturou, né? O povo de Deus começa a se perder, o crente começa a se perder. E hoje tem uma incógnita, ninguém sabe se Salomão foi salvo ou não. Tá bom? Porque como que foi? O começo de Salomão foi glorioso, mas o fim de Salomão, depois que ele casa com aquele monte de mulher, cada mulher de um país, cada mulher de uma região, cada mulher servindo um Deus, e ele tendo que agradar a sua esposa para manter os seus laços comerciais e etc. Como que foi o final da vida de Salomão? Alguns acreditam que ele se arrependeu, outros não. Não vamos entrar nessa discussão. Mas, tá bom? O que é interessante dizer é que o povo de Deus não deve se misturar. A Bíblia nos ensina a nós não nos prendermos num jogo desigual. Vamos até meditar isso mais para frente, tá bom? E não há comunhão da luz com as trevas, tá bom? Então esse é o desejo de Deus, que o povo de Deus mantenha-se em santificação, tá? Nós temos exemplos bíblicos de momentos em que o povo de Deus se misturou. Quando o povo de Deus sai lá do Egito, né, houve uma mistura no meio dos hebreus, né? Houve um povo lá do Egito que saiu aí no meio do povo, com o povo de Deus para a terra prometida, e no meio do caminho, lá em Números capítulo de número 11, esse povo incitou o povo de Deus a murmurar contra Deus. Então aqui já é um exemplo bíblico de quando eu e você se mistura com pessoas que não são servas de Deus, não são transformados pelo Espírito Santo, não têm o mesmo propósito que nós corremos um risco de se voltar contra o nosso Deus, se voltar contra os princípios da palavra de Deus por conta dessas pessoas, tá bom? Então tome cuidado, irmão. Né? Tem um ditado lá fora que diz assim, ó, diga-me com quem tu andas e eu direi com quem tu és, né? Então tome cuidado, tá? A vontade de Deus é que eu e você fique no meio do povo dele, busque santidade, porque Jesus, ele vem buscar a igreja. Então eu e você, nós temos que estar dentro da igreja, em comunhão com a igreja, para ser arrebatado com a igreja, tá bom? E a igreja não deve se misturar. Jesus, ele vem buscar uma noiva santa, pura e lavada no seu sangue, tá bom? A porta é estreita, né? Como diz Mateus capítulo de número 7, versículo de número 14, a porta é estreita, então a porta do Senhor Jesus não é larga, né? A porta que leva à vida eterna, é a porta do Senhor Jesus. Ela é estreita. E por mais que tenha igrejas por aí que tá deixando a porta larga para que a quantidade de membros, de pessoas venham em aumento, irmão, não se iluda com isso. Por quê? Porque Jesus, ele não mudou. A Bíblia nos diz, o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então, se ele prezava por santidade lá no passado, ele preza por santidade ainda hoje. E eu e você temos que viver essa santidade. Não olhe quantidade, irmão. Não olhe número. Não... Deus, é claro que Deus, ele quer salvar o mundo inteiro. Deus, ele considera e leva em consideração a quantidade. É claro, Jesus não morreu para salvar só 5 pessoas, tá bom? Jesus, ele quer salvar todos, tá bom? Mas eu e você, nós os seres humanos, tem essa coisa de quantidade, de números, né? De poder. Deus não olha isso, irmãos, tá bom? Deus, ele olha o coração. Deus, ele olha se lá dentro do coração houve realmente transformação, houve realmente um novo nascimento, tá bom? Então não olhe para isso. Isso é coisa humana, quantidade é coisa humana. Jesus mesmo falou aí para Nicodemos, né, que é necessário nascer de novo. Então muitas das vezes você vê lugares por aí que as pessoas nem cabem lá dentro. Se todas essas pessoas são salvas mesmo, glória a Deus por isso.
Louvado seja o nome do Senhor por isso, tá bom? Mas só Deus sabe se realmente todas nasceram novamente, tá bom? E o que eu quero mostrar para você aqui, ó, que o povo de Deus não se mistura, tá bom? Então, o fato de algumas igrejas por aí abrir as portas para que as quantidades de pessoas lá, né, vão fazer um show aqui que vai vir um monte de gente, vão fazer não sei lá o que aqui que vai atrair um monte de jovens, vão fazer não sei o que lá que vai bombar a igreja. A palavra de Deus é soberana e ela está acima de tudo e de todos, e o Senhor Jesus diz, necessário é nascer de novo. Show não salva ninguém, movimentinho não salva ninguém, coisinha que atrai um monte de gente não salva ninguém, tá bom? O que salva é as pessoas terem um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus e deixar com que o Espírito Santo e a palavra de Deus faça o espírito delas nascer novamente e elas se mantêm nessa posição até a vinda do Senhor Jesus, tá bom? Comunhão com Deus, uma vida verdadeira com o Senhor Deus. Então, irmãos, não vai aí na mão da manada, né? Manada é aquelas pessoas que vai com todo mundo e não sabe nem por que tá indo, tá bom? Não vai na via da manada, não. Jesus não tem manada, tá bom? Jesus, ele tem ovelha, tá? Então, seja uma ovelha obediente que ouve e entende a voz do seu pastor, tá bom? Então, o Senhor Jesus, ele nos diz que é necessário nascer de novo, tá? O segundo ponto da nossa lição vai falar que os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos, tá? Quem era o samaritano? Nós já falamos aqui numa lição anterior, mas era uma mistura de gente de origem pagã, a sua maioria, né? Foi um povo que foi estabelecido aí quando as tribos norte de Israel foram levadas cativas, né, para a Síria, e o rei da Síria mandou outros povos para a região de Samaria, povos de Babel, de Cutá, de Avá, de Armate, de Sefarvaim, tá bom? Então, no Império Assírio, quando ele estava aí em ascendência, em crescimento, a Síria veio, tirou os israelitas aí, né? Os israelitas que nós estamos falando aqui, os israelitas aí do Israel Norte, tá bom? O Israel Norte foi levado para o cativeiro e no lugar deles, na terra de Israel, foi debandado aí, né? Colocado vários outros povos, tá bom? E lá na região de Samaria, foi colocado aí conforme de 2 Reis, capítulo 17, versículo de número 24, né? O rei da Síria trouxe gente de Babel, de Cutá, de Avá, de Amate, de Sefarvaim, né? E os fez habitar na cidade de Samaria, nos lugares dos filhos de Israel, tá bom? E tomaram Samaria como sua herança e habitaram aí nas suas cidades, tá bom? Então, esses povos aí que vieram de outros locais passaram a ser conhecidos como samaritanos. Então, samaritanos era uma mistura de gente de tudo que é região aí, colocada na região de Samaria, na época aí do Império Assírio, tá bom? Então, por isso que os judeus, eles não se comunicavam com os samaritanos. Já começa aí essa origem aí de falta de comunicação, de entendimento, tá bom? Bom, na sequência ainda aqui nos nossos slides, o rei da Síria, né? Ele até propôs que os sacerdotes israelitas ensinassem eles a palavra do Senhor, o temor do Senhor, tá bom? Mas conforme diz 2 Reis, capítulo 17, versículos de número 33, assim ao Senhor temiam, então eles conheciam ao Senhor, tá? Mas o versículo diz assim, ó, e também a seus deuses serviam, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Tá bom? Então o sacerdote foi lá e ensinou quem é Jeová para eles, né? Quem é Javé para eles. Eles aprenderam, porém eles ainda serviam os deuses aí de onde eles foram transportados, as cidades de onde eles vieram, ou seja, eles não abandonaram a idolatria, tá bom? E um dos motivos aí, então, já que você passou a entender essa origem dos samaritanos, um dos motivos que os judeus não aceitaram os samaritanos virem ajudá-los na reconstrução do templo e dos muros aí, é justamente por conta aí da idolatria, tá? Os judeus, ó, presta atenção, irmãos, os judeus tinham acabado de voltar de 70 anos de cativeiro, eles foram para o cativeiro por causa de idolatria. Agora, quando eles estão voltando, vem os samaritanos, que os judeus sabem que são povos de outras nações que foram colocados ali pelo rei assírio, né? E eles adoram vários tipos de deuses. Aí agora eles querem trazer idolatria para eles novamente, então os judeus não aceitaram, ou seja, o povo de Deus não se mistura, tá? Nos dias que nós estamos vivendo, né, ainda que não está sendo tão discutido, mas tem o tal do ecumenismo aí, que é a mistura, a união de todas as religiões para o mesmo propósito, um propósito maior. O povo de Deus não se mistura, tá bom? O povo de Deus não se mistura, tá bom? Nosso comentarista, ele faz questão de colocar esse texto aqui para nós, tá bom? Os samaritanos oferecem cooperação, mas como eu disse para os irmãos anteriormente, o objetivo deles não era cooperar,
O objetivo deles não era ver os judeus adorando ao Senhor no templo, não era nada disso. Por trás dessa falsa cooperação estava aí a mão de Satanás. O diabo queria atrapalhar os propósitos maiores de Deus. Tá bom? Se o diabo ele consegue travar o povo de Deus, de uma certa forma ele consegue travar um propósito de Deus também. Se o diabo ele consegue travar a minha, a tua vida espiritual, então de uma certa forma ele consegue barrar, ou deter, ou atrapalhar, ou atrasar o que Deus quer fazer nas nossas vidas. Tá bom? Então por trás desses samaritanos, dessa aproximação de Tatenai, de Tarbozernai, essas pessoas que se levantaram aí contra o povo de Deus, né, tinha um propósito aí maligno. Tá bom? Então o povo de Deus não aceitou essa ajuda dos samaritanos. E eu e você, irmãos, não devemos aceitar também a ajuda, né, digamos assim, de pessoas que aparentemente, eu quero te ajudar, eu quero aqui para te abençoar, e nem conhece Deus, nem sabe que é bênção nem nada, tá bom? Então, fique ligado, fique com Jesus, fique com a palavra de Deus e rejeite sim. Às vezes aí você tem que ser, né, frio o suficiente para ficar com Jesus para um bem maior, tá bom? Que Deus possa sempre nos iluminar e que Deus possa sempre aí nos abençoar, tá bom? Essa atitude aí de recusa é bíblica, tá? Quando os judeus recusaram a ajuda dos samaritanos, é uma atitude bíblica. Por quê? Porque a Bíblia fala para nós nos afastar daqueles que não têm essa doutrina. A Bíblia fala para a gente se afastar daqueles que não têm uma vida regular, vivem numa vida irregular. E a Bíblia também nos fala para a gente se afastar daqueles que causam divisões. E aqui tem um monte de versículos bíblicos que você pode ir lá na sua Bíblia, né, e fazer a conferência deles. Mas a orientação bíblica é: se afaste daqueles que não vivem nessa doutrina. Se afaste daqueles que têm uma vida irregular. Se afaste da vida daquelas pessoas que causam divisão, tá bom? Então, pessoas que possam ser instrumentos de Satanás para atrapalhar a minha, a sua vida, a Bíblia é muito bem clara em dizer que não há comunhão da luz com as trevas. Eu e você fomos chamados para ser luz. E luz não tem comunhão com trevas, tá bom? Então guarde isso aí no seu coração e depois confira esses versículos também aí na sua Bíblia, tá bom? E em alguns momentos, né, os judeus até se afrouxaram, digamos assim, né, cederam e chegaram até casar com as filhas, né, de povos aí que não eram judeus, tá bom? Alguns caíram nessa armadilha aí, tá bom? Mas a Bíblia fala, né, irmãos? Hoje que fica uma lição para nós, ainda que a gente vai estudar isso lá na lição de número 12, mas a Bíblia fala para a gente não se prender num jogo desigual, né? Aqui dá pra gente aplicar aqui naqueles irmãos, jovens que ainda vão se casar, né? Vou casar, mas ele não é da igreja, ela não é da igreja. Se você é da igreja e você sabe que o fulano e a fulana lá não é da igreja, mas Jesus pode salvar, Jesus pode trazer. Então fala para Jesus salvar hoje. Fala para Jesus transformar hoje. Fala para Jesus fazer agora. Se você sabe que Jesus pode fazer, por que ele não pode fazer agora, então? Antes de você se prender e aí ser um problema para você amanhã e talvez aí ser um problema eterno, tá bom? Então tome cuidado, fique com o Senhor Jesus, busque direção na presença de Deus, busque a vontade de Deus, ore. Decisões que mudam, né, o caminho da nossa vida, vai mudar aí nossa vida por um todo, precisamos do ok de Deus, precisamos do aval de Deus, tá bom? Então fique com a vontade de Deus. Mas na lição de número 12 nós vamos falar um pouquinho a respeito de julgo desigual, tá? Os israelitas, infelizmente, eles cederam, casaram-se aí com mulheres estrangeiras. Nós já estudamos isso no trimestre de Neemias lá no passado, né? Neemias foi usado por Deus quando ele vê aqueles casamentos mistos. Ele fala, mas a gente acabou de sair de um cativeiro, gente, por conta dessas atitudes, e vocês estão voltando para isso novamente. Quer dizer, vocês querem de novo cativeiro para a vida de vocês? Vocês querem de novo aí 70 anos aí de novo? Entendeu? Então Deus usa Neemias para desfazer aqueles casamentos mistos, fazer aqueles homens jurarem novamente que eles iriam, né, servir e ser fiel a Deus. A esposa com filhos de casamentos mistos foram mandadas embora até. Tá bom? Então que eu e você hoje use a oportunidade que Deus está nos dando para não nos prender a essas coisas, a julgos desiguais e coisas também que podem nos afastar da presença de Deus. Aqui eu cito mais uma vez Salomão, tá bom? Salomão, ele casou-se com um monte de mulheres, né, por acordos comerciais, por estratégia comercial de crescimento do seu reino, tá? Mas Salomão começou a afrouxar seu coração para Deus por causa das suas mulheres, tá bom? Então, para fazer o gosto de uma das suas esposas, Salomão ia lá e assistia um cultozinho lá.
para fazer o gosto de outra, Salomão ia lá e eu fazia uma oferendinha lá. E assim Salomão foi se corrompendo, foi se perdendo. E a gente não sabe se Salomão foi salvo ou não. Tá bom? Então, irmãos, fique com a palavra de Deus. Fique com aquilo com o Senhor Jesus ele tem para sua vida. Não despreze a vontade de Deus por causa de um belo par de olhos bonitos. Não despreze. Fique com a vontade de Deus, tá bom? A vida cristã exige escolhas, exige decisões e exige também muitas das vezes sacrifício. E sacrificar quando não é a nossa vontade é facinho, viu? Existe algum sacrifício que quando não envolve tanta nossa vontade é fácil de fazer, mas sacrificar quando exige a nossa vontade, olha, você tem que estar decidido realmente em agradar a Deus. Então fique com Jesus e agrade ao Senhor Jesus e agrade a Deus, tá bom? Os samaritanos tornaram-se inimigos aí dos judeus, tá bom? É claro, né? A gente nem precisa discutir porque o próprio Novo Testamento mostra isso, que eles nem se comunicavam, eles nem se conversavam, tá bom? Mas a ideia aqui é realmente mostrar para você o seguinte, ó, que se por trás dessas pessoas estavam Satanás, então ele não queria o bem delas, eles não queriam o bem dos judeus, ele não queria o bem da reconstrução do templo, dos muros, tá bom? E trazendo isso para os nossos dias, se você percebe que existem pessoas ao seu redor, essas pessoas não são de Deus, digamos assim, né? Não servem a Deus, não conhecem Jesus, estão sendo instrumentos do inimigo para te desanimar, para te tirar da igreja, para te acabar com a sua vida espiritual, para tirar sua comunhão com o Senhor Jesus, irmão, não fique pensando que você tem que fazer, deixar de fazer, não, meu filho, você tem que acordar para a vida e ficar com Jesus, porque imagina, se você começa a trocar Jesus por isso daí, e Jesus vem no meio, você vai ficar, irmão, você vai ficar, então fique com o Senhor Jesus, tá bom? Fique com a palavra de Deus. Cuide da sua vida espiritual, tá bom? O nosso comentarista coloca, né, que os samaritanos invejavam os judeus, os samaritanos imaginavam que se eles conseguissem se aproximar dos judeus, eles iam ter o mesmo prestígio que os judeus, tá? E aí tinha os propósitos deles aí, e por trás desses propósitos estava Satanás, tá bom? Então tome cuidado. Luz não se mistura com as trevas, tá bom? Terceiro, Deus ainda exige santidade do seu povo, tá bom? Em todo momento da história israelita, você vê Deus se manifestando no meio do povo de Israel. Lá, desde Êxodo aí, né, pra frente, você vê Deus se manifestando. Mas essas manifestações de Deus exigiam santidade. Aqui eu trago uma foto, por exemplo, quando Deus está entregando, né, as tábuas da lei lá para Moisés e teve trovões lá no monte de Deus, relâmpagos, houve a manifestação de Deus, e Deus exigiu santidade, que não era para o povo se aproximar ali, estava delimitado a aproximação do povo e tudo mais, tá bom? E toda vez que o Senhor se manifestou no meio do seu povo, Deus, ele exigiu santidade. Um outro episódio também, né, foi nesse próprio momento que nós estamos aqui meditando, né, Deus, ele usa aí Ciro, né, para tirar o povo lá do cativeiro, dar um aval para o povo voltar do cativeiro e também fazer a reconstrução. Foi Deus, irmão. Quem fez isso? Deus. Quem estava orando por isso mesmo? Lembra lá atrás? Daniel estava orando. Daniel consagrou a sua vida ao Senhor, clamando ao Senhor, porque ele viu aí pelas profecias de Jeremias que já estava dando o tempo do cativeiro, então ele busca o Senhor. E para buscar ao Senhor não se busca ao Senhor de qualquer jeito, tá bom? E a resposta de Deus veio através de Ciro, tá bom? Então Deus, ele se manifestou. Então nesse contexto que nós estamos estudando esse trimestre, apesar de não ter relâmpagos, trovões e sinais, mas estava a mão de Deus agindo ali, ó, nos reis daquela época em favor do seu povo. Quando o povo de Deus ouve lá a voz dos profetas e começa de novo a reconstrução. Então Deus estava se manifestando ali também através dos profetas Ageu, né, e Zacarias também, tá bom? Lá, quando Josué vai atravessar o Rio Jordão, né, Deus usa Josué para falar, ó, santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, ó, percebe-se pelo texto bíblico que Deus ele exige do seu povo santificação para que a manifestação do Senhor aconteça, né? Para Josué aí conquistar a terra de Canaã, né? O Josué ele teve um encontro aí com o príncipe do exército de Deus. Aqui é uma teofania do Senhor Jesus, né? E ele se prostra então, e o Senhor Jesus diz para ele aqui nesse episódio: descalço os sapatos dos seus pés, porque o lugar que estás
é terra santa, né? É o lugar santo. Tá bom? Então você percebe aqui pelos textos que toda vez que Deus vai se manifestar, ele exige santidade do seu povo, tá bom? Agora trazendo para nossa lição, imagina que o povo de Deus ele anda aí com uma mistura aí, uma mistura da idolatria, uma mistura da prostituição, uma mistura da feitiçaria, uma mistura de um monte de coisa aí. Como que Deus vai se manifestar no meio dessa mistura? Como que Deus vai se manifestar no meio do povo dele, sendo que o povo dele está meio perdido aí, cultuando e ouvindo coisa que não deve, vendo coisa que não deve, fazendo coisa que não deve? Como que Deus vai se manifestar? Deus não vai se manifestar, porque Deus é santo. E Deus exige do seu povo santidade, santificação. Deus não mudou, Deus é o mesmo. Deus vem buscar, Jesus vem buscar uma igreja santa. A igreja lavada e remida no sangue do Senhor Jesus. Jesus, ele sabe que eu e você peca, que eu e você somos pecadores, que eu e você somos falhos, mas Jesus também sabe se eu e você tem lá no nosso coração um desejo íntimo realmente de largar o pecado e viver para Jesus. Jesus, ele também sabe, tá bom? Mas no geral, Jesus, ele quer um povo santo, uma igreja santa, lavada e remida no seu sangue, que busque verdadeiramente a presença dele, que se arrepende dos seus pecados, que muda, troca os caminhos, né? Nós vimos aqui também mais um exemplo aí, quando Deus ele fala com Josué a respeito do pecado de Acã, né? Nós observamos aí que Josué ele vem de uma grande conquista e ele vai lá e perde para uma cidade que era um ovo, uma cidadezinha pequenininha, né? E aí Josué fica perdido. E na hora que Josué vai buscar a Deus, Deus fala, ó, meu filho, tem um aí que tá no pecado aí, tá bom? E aí é tirado Acã, né? Deus tira Acã, o povo é santificado e aí depois eles continuam a sua jornada de conquista. Então percebe-se o seguinte, ó, que a manifestação de Deus, ela exige santidade, tá bom? Então que eu e você, irmãos, preze pela santificação, preze por santidade, tá bom? Porque santificação ainda é o caminho que Deus exige para mim e para você trilhar, tá bom? Ainda é o caminho que Deus exige para a sua igreja, tá bom? Bom, quarto, devemos então viver uma vida de separação do mal. Os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos, tá bom? E é o que nós precisamos fazer hoje, manter uma vida separada do mundo, tá bom? A gente percebe aí igrejas abrindo as suas portas, deixando o mundo entrar, né? Igrejas dançando festa junina, quadrilha, igrejas virando boates, igrejas virando ringues, né? Igrejas aí nuas, os irmãos vivem pelados, igrejas aí fazendo um monte de coisa. O que é isso, irmãos? É o mundo entrando dentro da igreja. E as pessoas estão se esquecendo que Jesus ele vem buscar uma igreja santa, lavada e remida no sangue dele, no sangue do Cordeiro. Tá bom? Jesus ele não vem buscar crentes obitolados, crentes que olham para a palavra de Deus e acham que seu, né? Não, Jesus ele quer pessoas transformadas e que vivem sobre a luz e ótica do Espírito Santo, tá bom? Então o Espírito Santo entra no coração da pessoa, transforma, liberta, muda, tá? E essa mudança ela é visível interna e externamente. Ele começa a mudança lá no seu espírito, na alma e é visível externamente. Então, coisas que vão desagradar a Deus, eu não pratico porque eu sei que vai desagradar a Deus, vai deixar Deus chateado, vai deixar Deus irado, vai deixar, né, vai tocar na santidade de Deus, então eu não faço. Tá bom? Então eu não faço, eu trilho o caminho que o Espírito Santo me orienta, tá bom? Então a igreja, irmãos, ela anda na mão de Deus e na contramão do mundo, tá bom? E os judeus, eles se mantiveram separados do samaritano, tá? Eles preferiram aí não se misturar com aquele povo que vivia na idolatria. A Bíblia nos mostra alguns exemplos de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter-se separado do mal. E aqui está o exemplo de Asaf, né? Asaf, no Salmo 73, versículo número 3, diz assim, ó, na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Asaf, ele, na sua jornada espiritual, na sua vida espiritual, ele começou a olhar para a vida dos ímpios que prosperavam. E ele que santificava para Deus, só vivia lá atrás, só vivia lá, né, na fossa, só vivia lá para baixo, não tinha o que queria. E o ímpio lá, o impião, só prosperando, só vivendo de vento e polpa. Mas a vida aqui na Terra, irmãos, ela é passageira, né? O que é a vida aqui? A vida aqui é um sopro. E o que é a eternidade comparada a 100 anos de vida aqui na Terra? 100 anos de vida aqui na Terra, irmãos, meu Deus do céu. Um minuto na eternidade é muito mais que 100 anos de vida aqui na Terra, tá bom?
Porque na eternidade não tem limite, na eternidade não tem tempo. 1 minuto na eternidade equivale a muito mais que 100 anos aqui na Terra, tá bom? De conhecimento, de vivência e tudo mais. Às vezes eu fico pensando assim em pessoas que acabaram de partir para a eternidade e elas acabaram de entrar no céu, tá? Mas aqui na Terra eu conto 1 minuto. Mas o que é 1 minuto na eternidade aqui? Tá bom? Então, irmãos, Asaf começou a ver a vida do ímpio e de eles olhar para a vida do ímpio, olhar para a vida do ímpio que ia prosperando, ele começou a deixar seu coração meio que ficar balanceado, começou a ficar meio perturbado, começou a achar que não adiantava servir Jesus, não adiantava servir a Deus, né, na época Jeová e tal, não adiantava, para que servia, ele não ia para frente, até o dia que ele chegou na casa do Senhor, entrou na casa do Senhor, no versículo número 17 diz assim, ó, até que entrei no santuário de Deus e entendi o fim deles. Ele viu que na eternidade a vida dele seria bem diferente da vida de quem se consagra a Deus, daqueles que vivem na presença de Deus, daqueles que portam a salvação, tá bom? Então, irmãos, fique com isso, fique com a palavra de Deus, tá bom? Ele chegou a duvidar até, tá? Ele chegou até a dar uma, né, digamos assim, uma saculejada aí na fé. Mas quando ele entra na casa do Senhor, Deus fala com ele, Deus mostra para ele o fim do ímpio, o fim daquele que viveu uma vida próspera aqui, mas não viveu próspera para com Deus, tá bom? E aí, lá no versículo de número 24, deixa eu expandir aqui a tela, o salmista ele passa então a ficar tranquilo, né? Ele diz assim, ó, todavia, no versículo 23 e 24 do Salmo 73, todavia eu estou contigo, eu estou continuamente com o Senhor. Tu me seguraste pela minha mão direita, né? Então que eu e você possa deixar Deus nos segurar, tá? Se eu e você for segurar na mão de Deus, irmão, nós não vamos aguentar. Mas se Deus nos segurar, a vitória está garantida, tá bom? Guia-me-ás com o teu conselho, guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás. Olha só como que ele fala. E depois me receberás. Então, o Senhor vai nos guiar aqui na terra e depois vai nos receber com glória. Então, aqui ele estava fazendo uma referência à eternidade, tá bom? Então, é melhor hoje vivermos uma vida com Jesus, talvez não ter tudo o que queremos, né? Mas termos aí a direção de Deus nas nossas vidas e viver sobre essa direção, do que ter uma vida de regalia, cheia de coisas, cheia disso, cheia daquilo e lá na frente, na eternidade, viver uma eternidade sem Deus e totalmente afastada do Senhor Jesus, tá bom? Então Asaf entendeu que valia sim a pena servir ao Senhor, se santificar, se separar, se afastar de pessoas aí, né, fazer as escolhas certas e etc. Tá bom? Então Asaf entendeu que valia a pena sim. Um outro exemplo é Malaquias, né? Malaquias ele respondeu aos que diziam ser inútil servir ao Senhor, ele respondeu o seguinte, ó, há um memorial escrito diante dele, diante de Deus, para que os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia eu farei. Serão para mim particular tesouro. Poupá-lo-eis como um homem poupa seu filho que o serve. Tá bom? Então Malaquias ele diz o seguinte, ó, para aqueles que disseram que era inútil servir ao Senhor, Malaquias diz assim, ó, diante de Deus tem um livro, tem um memorial, tá? E Deus está escrevendo o que eu e você nós fazemos para Deus. É mais ou menos isso. Malaquias quis dizer mais ou menos isso. Então, diante de Deus há um memorial e Deus escreve lá. Ó. Então, eu e você hoje aqui, nós muitas das vezes servimos a Jesus e as pessoas nem vê o que você faz para Jesus. Por Jesus, tá bom? As pessoas nem aí para isso. Não tem problema. Por quê? Porque diante de Deus tem um memorial. Então aqui equivale dizer o seguinte, ó, continue fazendo. É para Jesus? Continue fazendo. Dê o seu melhor. Eu estou fazendo, mas ninguém está vendo. Não tem problema. Continue fazendo. Por quê? Porque amanhã Jesus vai te recompensar. E daquelas pessoas que deveriam vir e não viram, Jesus vai cobrar. Simples assim. Então continue fazendo. Se é para Jesus, dê o seu melhor, se empenhe, se dedique. Por quê? Porque é um memorial diante de Deus. Então não entre nessa onda, irmãos, que muitas das vezes é maligna, aonde o diabo coloca no coração das pessoas, ninguém vê, ninguém reconhece, ninguém isso, ninguém aquilo. Isso aí é tudo o diabo colocando. E às vezes a gente se, né, vamos colocar aqui, às vezes a gente se dá para isso, fica triste de biquinho com Jesus, desanimado, não quer ir para a igreja mais, não quer mais isso, não quer mais aquilo.
E esquecemos que diante de Deus há um memorial, tá bom? Então que Deus possa colocar nesse memorial toda a sua dedicação, todo o seu empenho, tudo aquilo que você investiu no reino dele. Independente de se pessoas viram ou não viram, que Deus escreva lá a teu respeito mesmo, que Deus coloque páginas e mais páginas aí, que você tenha essa convicção dentro do seu coração, que vale a pena fazer as coisas para o Senhor Jesus. Tá bom? Então dê o seu melhor para Jesus. Se empenhe na presença do Senhor Jesus, tá bom? Nós devemos viver de acordo com a vontade de Deus. Se diante de Deus há um memorial aí, né? Onde ele relata, ele escreve todas as coisas que eu e você nós fazemos aqui para ele, então vale a pena então viver de acordo com a vontade dele, independente aí de qualquer coisa, tá bom? Independente de qualquer coisa, vale a pena nós vivermos aí a vontade de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo número 2, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus, tá bom? Então o tempo que você tem aqui na terra, viva esse tempo segundo a vontade de Deus. Tá bom? E não segundo os desejos humanos, aí, as concupiscências desenfreadas, os desejos desenfreados. Viva segundo a vontade de Deus. E essa vontade tem escolhas, tem caminhos que eu e você nós precisamos trilhar segundo a vontade de Deus. Tem decisões que eu e você precisamos tomar segundo a vontade de Deus. Tá bom? Qual seria a vontade de Deus para nós aqui? É claro que tem um monte, tá? Mas aqui no tema da nossa lição, a vontade de Deus, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 3, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, se a nossa santificação exige que eu e você sacrifique uma amizade lá, porque essa amizade está atrapalhando, tem que sacrificar. Se a nossa santificação diante de Deus exige que eu e você não conecte aí na internet, tem que desconectar. Se exige que eu e você aí se afaste de Facebook, de Instagram, aí tem que se afastar. Tá bom? Se exige que eu e você acabe com o namoro, porque esse namoro aí tá pervertido, não é a vontade de Deus, tem então que acabar sim. E acabou. Tem até vontade de Deus em santificação, que muitas das vezes você tem que pedir demissão num trabalho, porque aquele trabalho não está sendo benéfico mais para as nossas vidas espirituais. Então, santificação, irmãos, é uma decisão também. Eu e você precisamos decidir sermos santos segundo a vontade de Deus. Tá bom? Então, tem uma vida aí separada, uma vida consagrada totalmente ao Senhor Jesus. Eu tenho certeza que Deus ele vai te abençoar muito e muito mais, tá bom? Nós sabemos aí que santificação significa, né, uma vida separada, uma vida aí que se abstém das coisas que não agradam a Deus, etc, tá? Mas aqui no nosso contexto, segundo aos Coríntios 6, verso 17, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo. Segundo aos Coríntios 7, verso 1, aperfeiçoando a vossa santificação no temor a Deus. Então a santificação pode ser aperfeiçoada. Tá bom? Segundo aos Coríntios 5, 9, desejamos sempre muito, né, que sejais agradáveis, né? Andando dignamente diante do Senhor. Então, andar dignamente diante do Senhor. Agradando-lhe em tudo. Agradar ao Senhor em tudo. Em todas as decisões, em todas as escolhas, em todo o modo de viver, o modo de falar, o modo de vestir, em tudo. Guardando os seus mandamentos. Guardar os mandamentos é ficar com a palavra de Deus. Tá bom? Guardar mandamento não é só decorar, não. Porque às vezes a pessoa decora versículo, mas não vive o versículo. Não é decoreba. Tá bom? Guardar os mandamentos de Deus é tomar decisões de acordo com a sua palavra. É na hora de tomar uma decisão, a Bíblia fala isso, a palavra de Deus fala isso, tá bom? É praticar mesmo a palavra de Deus, não é decorar e não se aplicar à decoração, tá bom? E fazer aquilo que é agradável aos olhos de Deus, tá bom? Então olha só, isso aqui é santificação, agradar a Deus, andar dignamente diante dele, procurar agradar em tudo, guardar a sua palavra e fazer aquilo que é agradável aos olhos dele, tá bom? Quarto, bênçãos acompanham aqueles que vivem a vontade de Deus. Isso aqui é uma verdade bíblica, é uma verdade eterna. Se você anda segundo o padrão da palavra de Deus, respeitando os princípios bíblicos, a bênção de Deus vai estar sobre a sua vida, tá bom? Então fique com a palavra de Deus. Deus ele deseja que eu e você seja abençoado. E para ser abençoado, Israel tinha, por exemplo, lá no Antigo Testamento, tomar a decisão de ficar com Deus. Deus colocou diante deles a bênção e a maldição. Eles tinham que escolher. Escolhem. A orientação de Deus, o conselho de Deus era que eles escolhessem a bênção, para que eles vivessem, né? E escolher a bênção e viver, se escolher a vida, significa também obedecer, tá bom? Então eles tinham que ter
dentro do seu coração o desejo de obedecer, o desejo de separar, o desejo de fazer aquilo que Deus tinha estabelecido na sua palavra. Isso se aplica nas nossas vidas hoje também. Nós devemos ter o desejo de se santificar para receber as bênçãos do Senhor, porque sem santificação não tem como Deus nos abençoar, tá bom? Com santificação, Deus garante vitória, né, sobre os ataques do inimigo. Com santificação, o crescimento espiritual está garantido. Com santificação, o Espírito Santo tem liberdade para atuar nas nossas vidas, tá bom? E com santificação, nós estamos preparados para viver o arrebatamento. Como eu disse no início da lição, só vai ser arrebatado a igreja lavada e remida no sangue de Jesus, tá bom? E concluindo aqui nossa aula já, irmãos, já fomos aí 50 minutos, né? O mundo diz que a palavra de Deus é quadrada, mas a palavra de Deus diz que Jerusalém é quadrada. Então, se a palavra de Deus é quadrada e ela diz que Jerusalém é quadrada, deixa o mundo falar, irmãos. Fique com a palavra de Deus, tá bom? É como se diz, né, no nosso meio cristão, é melhor subir para o céu quadrado do que descer para o inferno redondo, tá bom? Então, não olha aquilo que o mundo diz. Olha aquilo que a palavra de Deus diz. E fique com a palavra. O mundo passa e as suas concupiscências vai passar também com o mundo. E a única coisa que vai prevalecer é o Senhor Jesus, tá bom? Olha só, Jesus mesmo diz, ó, passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão te passar, então fique com a palavra de Deus. Ó, estamos nem aí para aquilo que o mundo fala, se eu e você é quadrado, se eu e você é do passado, se eu e você, né, não é moderno, ó. É melhor, irmãos, ficarmos com a palavra de Deus e entrar na eternidade do que ficar com o mundo e viver eternamente longe do Senhor Jesus, tá bom? Então fique com a palavra de Deus. A igreja vive na contramão do mundo, tá bom? E ainda que muitas igrejas aí, né, esteja colocando o mundo dentro delas, eu e você, né, estamos aqui diante da palavra de Deus. Então nós temos que ter um desejo dentro do nosso coração de andar o caminho do Senhor Jesus. E o caminho do Senhor Jesus é estreito. Tá bom? A porta é estreita, como nós já falamos aqui, tá bom? Então nós andamos na contramão do mundo, tá? Então que haja um desejo sincero no meio do teu coração de agradar ao Senhor Jesus, de agradar ao nosso Deus, tá bom? Existem igrejas por aí, né, que o diabo está empurrando o mundanismo para dentro delas, né? E aí ele, nessa figura aqui desse desenhista, ele diz o seguinte: ó, entra, aproveita que eles estão dando lugar. E é realmente isso daqui, irmãos. A igreja que abre as portas para o mundo, o diabo empurra o mundo goela dentro dessa igreja, tá bom? E se o mundo tá lá dentro da igreja, quem tá dentro da igreja com o mundo? O diabo, tá bom? Porque o Senhor Jesus diz assim, ó, que o mundo jaz no maligno. Esse sistema mundano jaz no maligno, é controlado pelo maligno. Se a igreja abre a porta para o sistema mundano entrar, o diabo vem dentro também. O diabo vem junto também, tá bom? Então não temos que dar espaço aí e oportunidade, né? E nem brecha aí para o mundanismo e nem para o diabo entrar aí através do mundo, tá? E é interessante dizer uma coisa para os irmãos também, né? Às vezes as pessoas elas cedem essas pressões, por quê? Porque elas acham que elas vão ficar mais bonitinhas diante da sociedade, diante das pessoas, diante do grupinho, na rede social, né? Pro mundo vai ficar lindo, brilhante, assim, né? Igual essa maçã aí. Essa maçã foi pegada cera, né? E foi colocada assim, cera nela, assim, ela tá brilhando, linda, linda, linda. Mas por dentro tá podre, né? E aqui essa ilustração ela mostra muito bem, muitas das vezes, a prática de algumas pessoas cristãs, né? Que elas querem estar bem diante de outras pessoas, mas diante de Deus elas não prezam, elas não se preocupam com isso, né? Então não adianta o mundo te ver externamente lindo, rebentando, nossa, o cara, nossa, né? E Deus te vê internamente a podridão. E Deus olha para você assim e fala assim, miserável, tá indo pro inferno e não muda, tá bom? Deus não quer isso, irmãos, tá? Então tira essa máscara, tira essa cera que tá te encebando e acabando com a sua vida espiritual, tá bom? E se consagre ao Senhor, mude novamente na presença do Senhor. Por quê? Porque a trombeta vai tocar, a trombeta vai soar e só vai subir aqueles que realmente tiveram uma vida lavada, remida, no sangue do Senhor Jesus e que mantiveram uma vida de santidade com Deus. Amém? Então, o povo de Deus, irmãos, não se mistura. O povo de Deus não se mistura. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus.
aqui nós possamos ter a atitude que os judeus, né, da época de Esdras tiveram aí de falar não para os samaritanos. Não, a gente não se mistura. Ah, não, mas eu quero cultuar aí, eu quero... Não, a gente não se mistura. É claro que eu e você deve servir de canal de bênção para trazer as pessoas para o Senhor Jesus. Jesus quer salvar todos, tá bom? Jesus quer salvar vidas e mais vidas. Mas Jesus, ele não quer que eu e você seja instrumento para salvar outras pessoas e nós nos perdamos, tá bom? Jesus, ele quer que eu e você seja instrumento para que outros venham para o reino dele, mas Jesus, ele quer ver eu e você lá ao lado dele, lá no céu, na eternidade também. Então, cuide da sua vida espiritual. Zele pela sua vida espiritual. Mantenha a sua vida espiritual de pé diante do Senhor Jesus. Amém, queridos? Que Deus em Cristo vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos rapidamente orar? E se assim for a vontade de Deus, semana que vem nós estaremos aqui novamente. Senhor, nós queremos te louvar, ó Pai, por esta oportunidade. Eu oro, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos. Eu não sei quantas pessoas irão assistir esse vídeo, ó Deus, mas eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe essas vidas, que elas sejam tocadas, ó Pai, pelo teu Espírito Santo. Que essa mensagem que o Senhor colocou em nosso coração tenha impacto na vida dessas pessoas. Que elas possam, ó Pai eterno, Senhor, desejar e escolher pelo caminho de santidade, de santificação. Rejeitar aquilo, ó Pai, que é imundo aos teus olhos. Se afastar daquilo que, ó Deus, possa prejudicá-las espiritualmente, ó Pai. E que elas possam sempre escolher o Senhor, escolher Deus, escolher a tua palavra. Papai, eu oro por essas vidas e peço ao Senhor, ajude-as, guarde-as, preserve elas na tua presença, ó Deus. Ó Senhor, que o Senhor nos ajude, ó Pai, somos falhos, somos pecadores, mas o Teu Espírito Santo e a Tua Palavra estão aqui nas nossas vidas, ó Deus, para nos sustentar, que como Asaf foi convencido, ó Pai, que possamos também deixar o Teu Espírito Santo nos convencer, tocar no íntimo dos nossos corações, e ó Deus, e que a mensagem do Teu Espírito Santo, ó Deus, que o amanhã contigo é muito melhor do que o hoje sem muitas coisas que nós desejamos, ó Pai, possa prevalecer nos nossos corações. Abençoe os Teus filhos, abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja, ó Pai. Continue trabalhando e ministrando. Meu Deus, é o que eu te peço. E em nome do Senhor Jesus, te louvamos e te agradecemos. Amém, amados? Que Deus em Cristo vos abençoe em nome do Senhor Jesus e até o domingo que vem, se assim Deus nos permitir.